pessoal do canal dos GIS aqui no YouTube. Meu nome é Bruna Carbonese, eu sou geofísica formada pela UF, e nesse vídeo eu vou apresentar a minha dissertação de conclusão de curso, que foi orientada pelo professor Marcos Setali, que é coordenador dos GIS, e teve como banco o professor Luiz Alberto e o Dr. Vinícius Werneck. O título do trabalho foi Tomografia de Refração e sua aplicação na identificação dos altos estruturais do Graben Casa de Pedra. E essa apresentação ela é voltada para o pessoal da graduação. Essa é a agenda que eu pretendo cumprir. Eu vou fazer uma breve introdução, depois eu vou comentar algumas definições e conceitos para auxiliar no entendimento do tema. As sessões seguintes foram divididas de acordo com as etapas de um fluxo de tomografia. Primeiro o levantamento dos dados, depois a construção do modelo inicial e a inversão tomográfica, e finalmente a apresentação dos resultados obtidos com a aplicação da tomografia em dados sintéticos e em um caso de dado real. Bom, a geofísica é uma ciência que, através de medições indiretas, busca fornecer informações sobre a subsuperfície. Com o avanço tecnológico, diversos métodos geofísicos têm se tornado mais economicamente viáveis e vantajosos, especialmente quando se compara com os métodos diretos. Apenas para citar alguns exemplos, nós temos os métodos potenciais, a gravimetria, a magnetometria, a eletroresistividade, entre outros, além dos métodos sísmicos, como a tomografia. E o método sísmico que foi estudado foi justamente a tomografia sísmica de refração. Através da medição dos tempos de trânsito de primeira chegada, obtém-se os valores de velocidade da subsuperfície, que a gente vai ver melhor mais à frente. Hoje a tomografia ela desponta como uma ferramenta para auxiliar outras técnicas, sendo, por exemplo, uma forma de definir os valores para correção estática no processamento do dado de reflexão, ou auxiliando a inversão FWI, fornecendo um modelo inicial, por exemplo. Enfim, o objetivo desse trabalho foi entender o método da tomografia de refração e as suas nuances, observando a sua eficiência e a sua viabilidade em aplicações práticas. Então, foi necessário avaliar um fluxo prático para a técnica e, especificamente, como, digamos, segundo objetivo, foi observar o comportamento da tomografia quando da sua aplicação em um caso real. E, finalmente, analisar os resultados para contribuir com as discussões existentes na área, onde foi realizado o levantamento de dados do Graben de Casa de Pedra. E por que estudar a tomografia de refração? Há diversos estudos, como o de Landro 2004, que buscam apresentar um nicho de mercado onde essa técnica pode ser aplicada eficientemente, além de ser uma ferramenta auxiliar, como eu já comentei, no caso do FWI. Outra motivação também foi a possibilidade de contribuir com as hipóteses a respeito do Graben, participando de uma série de levantamentos geofísicos. Por exemplo, ocorreu o levantamento de gravimetria e a sísmica de reflexão. Então, vamos agora para algumas definições e alguns conceitos. Bom, a onda refratada ela só é registrada na superfície se o raio atingir uma interface com um ângulo crítico. Quando a onda encontra a interface refratora, ela vai viajar com a velocidade do meio mais alta. Assim, a partir de uma certa distância, a onda refratada passa a ser a primeira a chegar nos receptores. O que isso quer dizer? Para a onda ser refratada na interface, o meio V2, que está embaixo, tem que ter a velocidade mais alta do que a velocidade do meio que está em cima, V1. Só nesse caso que a refração vai ocorrer. E quando a refração ocorre, a onda, por um certo período de tempo, ela viaja sobre essa interface e ela assume a velocidade do meio 2. Enquanto isso, a onda direta ela está viajando com a velocidade do meio 1. Então, a partir de um certo offset, a partir de uma certa distância da fonte, a onda que vai ser a primeira a ser registrada no receptor vai ser a onda refratada e não a onda direta. Então, por isso que o foco desse trabalho foi justamente a onda refratada P, que a partir de um offset vai ser a primeira a ser registrada, a primeira a ser interpretada. E sintetizando a ideia do método da refração e, portanto, da tomografia de refração,
são utilizados os tempos de trânsito das primeiras chegadas, a partir de uma certa distância da fonte. No gráfico que a gente observa aqui à direita, tem exatamente essa relação. A partir do X crítico, a onda refratada passa na frente da onda direta que viaja com a velocidade do meio V1. Uma outra definição que eu acho interessante levantar e que gera algumas dúvidas no pessoal da graduação é a palavra inversão. A inversão é uma série de processos que é realizada sobre um dado a fim de se obter, no caso da geofísica, uma propriedade física específica do meio. A ideia é fazer uma espécie de previsão do que poderia ser a solução do problema, calcular um dado, comparar com um dado observado, ou seja, o dado medido, e, caso necessário, atualizar a previsão e começar o ciclo novamente. Essa previsão é que a gente chama de modelo inicial. Então, na tomografia de refração, inverter um dado é o quê? É obter os valores de velocidade do meio a partir da medição dos tempos de trânsito das primeiras quebras no traço. E a origem da palavra tomografia, ela traz a ideia de representar ou imaginar, uma seção, seja de um objeto, seja de um meio geológico. Por exemplo, a tomografia mais conhecida é a médica, porém ela tem uma grande vantagem, que é a possibilidade de investigar o corpo humano em todas as direções. No nosso caso, isso é impossível, O alvo de interesse, ela tem essa limitação de ângulo e direção de visualização. A gente não consegue circundar o objetivo, E um outro ponto a se levantar é, nesse trabalho de 2017, o autor considera que a técnica tomográfica ela tende a ser bem resolvida em ambientes com velocidades mais gradacionais. E isso vai influenciar, inclusive, a forma como a gente constrói o modelo inicial que veremos mais à frente. Depois dessas definições, as próximas sessões estão divididas de acordo com o fluxo tomográfico que eu estou apresentando aí na tela. Primeiro se tem os dados observados, que foram levantados em uma campanha de aquisição. Depois a definição de um modelo inicial e a inversão em si, que é calcular o dado através do traçado de raios e da definição de uma discretização do meio. E assim a construção de uma matriz tomográfica. Por fim, a gente chega ao final do processo, ou uma nova iteração com os resultados alcançados pelo ajuste de mínimos quadrados. E aí vai depender se a gente vai alcançar um resultado dentro da tolerância desejada ou não. Então, vamos agora falar sobre levantamento de dados. No levantamento de dados, a gente precisa, então, de uma fonte geradora de energia, um equipamento para registrar as perturbações do meio e os sensores em si. Bom, sobre a fonte ela deve ser capaz de produzir uma energia para percorrer a subsuperfície até o sensor. Idealmente, busca-se uma fonte cuja função seja um delta de Dirac, já que contém todo o espectro de frequências, Mas, na prática, isso é complicado. Então, é considerado uma boa fonte um equipamento que cria uma alta energia e um sinal com curta duração, além da repetibilidade da assinatura da fonte. Existem vários modelos de fonte, cada uma mais adequada para um certo uso, No caso da fonte aqui apresentada, e que foi a fonte utilizada para adquirir os dados reais, ela necessita de um local de fácil acesso, que permita a chegada do carro, e preferencialmente deveria ser posicionado em um solo menos denso. A placa ela chegava a trepidar quando era atingida pela marreta. Isso causava um certo ruído no dado. Aqui ao centro a gente consegue ver uma imagem de um sismógrafo, que ele vai gravar os movimentos que vão ser sentidos pelo geofone. E o geofone aqui à direita, ele já está acoplado no terreno, E ele é uma bobina e um ímã. E ele é o sensor que vai captar os movimentos do terreno. E aí o sismógrafo vai gravar o que o sensor registrou, O sensor sentiu. Bom, após a definição dos materiais que vão ser utilizados no campo, traz-se a estratégia de aquisição a partir de um objetivo, que seria a cobertura de uma região específica, E deve-se considerar que para a refração, a profundidade de investigação, ela deve ser 1/5 do comprimento do spread de geofones. Uma boa estratégia, então, vai reduzir possíveis gastos desnecessários. Você nem vai superdimensionar,
nem vai subdimensionar, vai ser adequada para o seu objetivo. Uma das alternativas, existem várias, né? E uma delas é criar uma linha paralela ao spread e também entre os geofones. Uma geometria básica é ter 2 tiros de cada lado da linha, para que a gente tenha a reciprocidade dos dados. Mas isso nem sempre é possível. Ainda nessa fase de levantamento dos dados, o processamento é uma etapa essencial. É nesse momento que aplicam-se os filtros para retirar frequências desejadas e assim melhorar a razão sinal-ruído. Ajuste-se a janela de visualização, por exemplo, nessa imagem só nos interessa olhar as primeiras chegadas, então faz um trocamento do dado para pegar só realmente o início do registro. Pode-se também normalizar as amplitudes, favorecendo os traços mais afastados da fonte naquele tiro, além de controlar as escalas verticais e horizontais. Bom, e aí a gente já conseguia até visualizar na imagem anterior o picking, né? O picking, ele é o processo de você selecionar as primeiras chegadas, no nosso caso, tomografia, né? E por ser algo relativamente mais fácil, muitos algoritmos procuram fazer essa definição do picking de forma automática, até para tornar mais eficientes os procedimentos que virão a seguir. Por exemplo, no caso da tomografia auxiliar outro método, né? No caso, como pode-se notar, em um dado ruidoso, essa etapa ainda necessita de um detalhado controle de qualidade. A gente vê que o algoritmo automático, ele posicionou alguns piques de forma bem errada, né? bem para a direita. E aí, então, você pode utilizar, no caso desse software, você pode utilizar o picking para te auxiliar, mas você vai precisar fazer um controle de qualidade bem cuidadoso. Bom, e finalmente o resultado do picking vai ser um gráfico relacionando os tempos de trânsito e as distâncias. Com essa imagem já se tem uma ideia do que se esperar da inversão. Afinal, cada mudança de inclinação da reta ou da derivada da reta pode-se inferir uma mudança de velocidade ou de camada. Bom, e tendo dado observado, a gente vai para a construção do modelo inicial. Como eu já comentei, a tomografia requer uma previsão de valores de velocidade no meio, e essa previsão é apresentada como um modelo inicial. Tendo um modelo inicial e os dados observados, pode-se calcular o problema direto, o primeiro passo da inversão tomográfica. E a tomografia, ela requer algumas restrições para esse modelo, né? E as principais são que o modelo deve ser suave para garantir a eficiência da técnica e a previsão não deve estar tão distante da solução verdadeira do problema. Se for muito discrepante, a rotina de inversão pode não convergir para um resultado. E aí causar alguns problemas. Né? E há diferentes formas de construí-lo, mas nessa dissertação foram consideradas 2 abordagens. A de modelo inicial com camadas plano paralelas e a construção do modelo a partir da inversão clássica time term. Esse modelo de camadas plano paralelas é o mais simples de estabelecer e para esse trabalho, por uma limitação do software utilizado, o modelo ele teve que ter pelo menos 10 camadas. E já nesse modelo inicial, através da inversão time term, a gente precisa definir as camadas analisando o gráfico tempo de trânsito versus a distância. E a partir daí, esse algoritmo desenvolvido em 57 vai resultar em um modelo discreto de velocidade. Aqui é um exemplo das camadas já definidas em um dado sintético, né? E nesse outro exemplo, já temos um dado real levantado para a sísmica de reflexão. Então, com um grande número de tiros, e essa tarefa de definir camadas passa a ser, então, bastante complexa. Já adiantando, né, para esse trabalho, a gente, inclusive, utilizou uma estratégia de selecionar alguns tiros para diminuir, como se fosse uma reamostragem, né? Diminuir a quantidade de tiros para poder interpretar, para facilitar a visualização, porque fica bastante caótico, né? E aí, novamente, o dado real, mas agora durante a definição das camadas traço a traço,
ao clicar em menor, a cor se altera para os tempos maiores. E aí, com essa alta densidade, é difícil, né, de observar onde que muda a inclinação da reta para você poder selecionar certinho, né? E o resultado foi esse modelo discreto, mas como vimos, né, pela inerência do método, é necessário suavizá-lo. Então, esse tipo de modelo discreto é também conhecido como layer cake. E agora, entrando na inversão tomográfica, mais uma vez o fluxo que já foi apresentado aqui, e os próximos slides estarão relacionados com essas etapas em cinza. Mas antes, eu queria comentar sobre o problema direto. Eu já mencionei anteriormente, né, que o problema direto na tomografia é obter o dado calculado a partir do caminho do raio e das velocidades do meio. Ou seja, nessa relação, o dado calculado é o tempo de trânsito, a matriz tomográfica está ligada à discretização do meio e o percurso do raio, e matriz de parâmetros, que no nosso caso são as velocidades. No entanto, essa relação D igual a LM não é uma relação linear. O trajeto do raio ele depende da velocidade de cada célula do modelo discretizado. Pelo princípio de Fermat, o caminho percorrido pelo raio não será o de menor distância, e sim será sempre o de menor tempo de trânsito. Então, resumindo, a tomografia é um problema inverso não linear, né? Porque ela depende de um outro parâmetro para chegar em alguma solução. Bom, e essa matriz, ela contém, a matriz de sensibilidade, né? Ela contém as informações do percurso do raio ao longo de um meio discretizado. Essa discretização pode ser feita de diversas maneiras e cada tipo é mais indicado para um caso específico ou outro. Esse modelo ao lado, ele foi discretizado por células irregulares, né? Em X, ela é até dividida em tamanhos regulares, mas em Z, ela tem tamanhos irregulares. E esse é um exemplo bem simplificado de construção dessa matriz de sensibilidade. Aqui eu coloquei 3 raios, varrendo um modelo com 6 células regulares. A matriz L, então, ela vai ter 6 colunas referentes ao número de parâmetros do modelo, o número de células, né, do modelo, e 3 linhas, que é o número de raios. Nas células que o raio não passou na matriz L, nós vamos ter o valor 0, e que poderá influenciar ou impossibilitar a inversão da matriz. E isso faz com que seja necessária uma série de ações para resolvê-lo, como, por exemplo, aplicar uma regularização, mas que não vem ao caso nesse trabalho, e não entrou no escopo desse trabalho. Bom, sobre o traçado de raios, é um assunto bastante vasto e possui uma extensa bibliografia. Segundo o trabalho de Rawlinson, de 2008, ele dividiu os métodos em 2. Os que são baseados no raio, e são os métodos clássicos de traçamento de raios, ou os baseados em grid. Entre os baseados no raio, há 2 principais classificações, o shooting e o bending, além dessa alternativa de pseudo-bending. O shooting precisa de um percurso inicial e, ao longo das iterações, o método vai se aproximando da solução. Já o bending, ele resolve a equação do raio, e já o pseudo-bending não faz diretamente. Estipula-se um número de nós em um segmento e com as iterações vão sendo aumentados esses números até chegar ao modelo final. Já entre os modelos baseados no grid, nós temos os que resolvem a equação econal por diferenças finitas. Esse é o modelo proposto por Vidali. E o Shortest Path Ray, que foi o algoritmo utilizado nesse trabalho. Ele cria uma rede que conecta nós posicionados na vizinhança, calcula o menor tempo de trânsito e cria o percurso. Esse cálculo do tempo de trânsito é bastante simples e a sua precisão está relacionada com o tamanho da célula e a quantidade de nós em cada aresta. Mas deve-se tomar cuidado com esse dimensionamento, né? Quanto mais células, mais nós, mais custo computacional. Bom, e a metodologia aplicada nesse trabalho foi a seguinte. Primeiro, foi a etapa de aprendizagem do software utilizado e os testes do algoritmo que faz análise da refração através de modelos sintéticos.
Depois, junto com a equipe do GISES, e aqui eu agradeço mais uma vez ao engenheiro Roberto pela disposição para realizar o levantamento do dado real na nossa área de estudo, o grave em Casa de Pedra, lá na bacia de Volta Redonda. E finalmente houve a aplicação do algoritmo tomográfico ao dado real. Foram realizadas as interpretações e as avaliações dos resultados. Então, vamos para os resultados desse trabalho. O software utilizado foi o SciSimage, que é um pacote desenvolvido para o estudo da tomografia, sendo que ele é dividido em módulos. 2 deles são específicos para refração. O PQIN, onde se carrega, processa e interpreta o dado levantado, fazendo o picking, e o QuadRIFA, que realiza as etapas de inversão, gerando modelos sintéticos iniciais, calculando o tempo de trânsito. E para a inversão, o SciSimage ele está preparado para 3 algoritmos. A inversão time term, que eu já comentei, uma inversão que eles chamam de recíproca, e a tomografia. Para o modelo inicial, é indicado pelo desenvolvedor do software construí-lo de acordo com o que já foi apresentado, utilizando um modelo fruto da inversão time term, ou um modelo de camadas plano paralelas. Bom, e aí a ideia com esses dados foi realizar testes com modelos simplificados do que se esperava ver no caso do dado real. Então, foram simulados alguns modelos sintéticos, né? Modelos de camada plano paralelas, camadas falhadas, camadas formando um graben, e a partir da resposta do método, poderia se imaginar como seria a resposta para o dado real. E aqui eu apresento alguns modelos que foram estudados. Mas antes, mais uma vez, o fluxo. Agora ele foi adaptado para um dado sintético. Primeiro tem esse modelo sintético, sua discretização, construção da matriz de sensibilidade, cálculo do tempo de trânsito e as etapas que já foram apresentadas. O modelo 1 ele foi bastante simplificado para realmente testar o algoritmo software. Sendo esse modelo mais simples possível, a gente poderia, inclusive, avaliar os parâmetros da inversão. E esse foi o modelo inicial definido, tentando se aproximar bastante do modelo sintético. Foram realizados 5 tiros e definidas as 10 camadas que o software pede. E aqui é uma tabelinha que eu apresento os parâmetros que foram testados. O número de iterações e o número de nós foram variados segundo o que Cutler e Martins sugerem, de 3 a 10 iterações e 3 a 6 nós. O melhor resultado foi a inversão de número 5, com a média quadrática de aproximadamente 1 milissegundo. Esse foi o resultado da inversão, e a gente nota que o modelo foi bem resolvido, né? No entanto, há uma certa alteração da profundidade das velocidades logo abaixo dos geofones. Esse é um ponto, então, para a gente ficar atento nos próximos modelos. E aí o modelo 2 foi um modelo com uma interface inclinada, que obteve os resultados satisfatórios, e como o modelo 1, né? E o modelo 3, que é esse que eu estou mostrando agora, ele é um modelo de camadas falhadas. Situação que a gente encontra na região onde o dado real foi levantado. Então, é interessante a gente entender como o algoritmo vai funcionar, né? As camadas mais profundas, elas foram definidas em todos os modelos com uma velocidade aproximada de um embasamento. Bom, e aí o modelo inicial foi um modelo de camadas plano paralelas e os parâmetros foram idênticos da inversão 5 para o modelo 1. E esse é o resultado da inversão. Apresentando uma quebra no gradiente de velocidade, e nota-se também que, que não há definição do contato. E isso é inerente ao método, né? Bom, e aqui nesse slide eu mostro a falha que foi planejada no modelo sintético. Então, a gente consegue perceber que o dado, ele se comporta representando que ali há realmente uma quebra de valores, né? Uma falha. Mas ele, por ser inerente ao método, realmente a gente não vê bem definido isso. Bom, e é interessante também observar o traçado de raios que percorreu o modelo. Uma boa cobertura vai gerar um resultado satisfatório, né? Mais uma vez, aqui nesse modelo 4,
A ideia foi representar o que se esperava observar na subsuperfície do levantamento do dado real, um Graben, né? E o resultado foi esse, né? O do modelo invertido, e que também demonstra ter resolvido bem o problema. A gente consegue ver, inclusive, aqui que embaixo dos geofones tem uma subidinha, né, dos valores, como a gente observou no modelo de camada plano paralela, né? Esse foi o traçado de raios que percorreu o modelo, e seu gráfico tempo versus distância. Bom, e a conclusão para esse estudo com os dados sintéticos foi que os modelos reproduziram a geometria proposta com uma certa proximidade. O modelo 3 foi bem resolvido, e isso nos interessava para observar o mesmo comportamento no dado real. E observou-se também a característica do método, que é a suavização das velocidades, não definindo com precisão um limite entre duas camadas. A gente vai agora, então, para o dado real. Para o dado real, o fluxo que foi utilizado foi descarregar os dados medidos, interpretá-los através do picking e começar a inversão com a proposição de um modelo inicial. Mas antes de entrar nos resultados, se faz necessária uma contextualização a respeito do local do levantamento dos dados. A linha de levantamento está localizada a cerca de 130 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, na bacia de Volta Redonda, no Vale do Rio Paraíba do Sul, e ela corta o Graben em Casa de Pedra. Esse Graben está inserido num sistema de Horsts, Grabens e M-Grabens da região. E essas feições estruturais elas estão relacionadas com a formação e o desenvolvimento do rift continental do Sudeste brasileiro. Especificamente, o objetivo deste caso real é estudar a respeito do Graben de Casa de Pedra, como eu já comentei. Segundo os estudos geológicos anteriores, seu depocentro contém cerca de 100 metros de sedimentos, e esses depósitos são caracterizados por feições relacionadas a sistemas fluviais entrelaçados. Bom, e a motivação para o estudo da tomografia nesse local foi que o fato da região ainda sofre questionamentos quanto à sua formação e seu arcabouço estrutural. Por exemplo, Negrão, 2014, a gente consegue ver até aqui à direita a imagem retirada do trabalho dele. Ele diz que a borda sul tem o maior pacote sedimentado do Graben, chegando a 170 metros. Além disso, foram feitos muitos estudos geológicos, porém poucos estudos geofísicos. Então, o objetivo foi de aplicar o método estudado em um caso real e também observar a geometria do embasamento do Graben em Casa de Pedra. O que se esperava? Esperava-se, então, identificar uma grande mudança na velocidade, indicando um meio relativamente mais denso que o outro, E o levantamento do dado real? Ele foi feito com um martelo de 10 quilos, com um gatilho que acelerava, como eu mostrei lá no início da apresentação. Ele é acoplado num carro, numa caminhonete, para poder facilitar o deslocamento. Foram distribuídos 96 geofones de 4,5 Hz, e o sismógrafo registrava em 24 canais simultaneamente. Foram realizados 247 tiros, e a linha teve o comprimento de 2.488 metros. Então, também queria lembrar que nesse modelinho que a gente já vê nessa imagem, a topografia ela já está aplicada. Foi realizado um levantamento topográfico previamente, e aí a gente já consegue ver a topografia da região. Para esse primeiro teste de inversão, o modelo inicial foi definido por 10 camadas plano paralelas e com uma profundidade na mesma grandeza encontrada na literatura já comentada. Os parâmetros de inversão foram os mesmos utilizados para os dados sintéticos. E o resultado da inversão foi essa seção, apresentando uma maior espessura na zona central e um afinamento nas bordas. Há uma notável quebra nas velocidades, que poderia ser uma falha, e de acordo com estudos geológicos, há realmente uma falha nessa localização. E agora a gente vê as imagens da inversão 2.2, mas eu preciso comentar da inversão 2. Na inversão 2, o modelo inicial foi definido a partir da inversão time term,
Mas como o resultado dessa versão 2 foi mais alto do que a versão 1 e que não era esperado, então optou-se por utilizar uma ferramenta do software e tornar o resultado da versão 2 um modelo discreto e, em seguida, suavizá-lo para ser um modelo inicial. Assim, o resultado dessa inversão foi esse. Por limitação do algoritmo, as seções só foram calculadas até uma certa profundidade, que não permitiu a visualização do fundo do grave. Porém, essas seções colaboraram com a visualização do afloramento de camadas mais velozes nas bordas e aponta a possível presença de falhas nas laterais. Nessa imagem, também foi posicionado um afloramento observado ao longo da linha de levantamento, resultado de uma falha. Observando a imagem em escala de cinza, é possível delimitar uma região com maiores velocidades também, com possível afloramento nas bordas laterais, né? Deve-se dizer que as velocidades estão um pouco mais baixas do que se espera para um embasamento, mas levantou-se a possibilidade de ser um embasamento alterado, já que ainda assim apresenta valores altos para a subsuperfície, né? Bom, e observando tanto a imagem em cores e em cinza, pode-se entender que há a presença de sistemas de falhas, corroborando com o que já foi definido na literatura geológica da região. Enfim, a conclusão é que observou-se um possível afloramento do embasamento apenas com a cobertura de solo, também a presença de uma grande falha a sul e outras falhas secundárias. Considerou-se que foi satisfatória a tentativa de identificar o embasamento e propor uma estruturação do seu arcabouço, e que o depocentro do grave na Casa de Pedras seria na zona central da bacia. Bom, então, conclui-se que a tomografia de refração é um método eficiente, permite realizar análises relativamente mais simples. Os testes com dado sintético foram fundamentais para entender o caso com dado real e que foi possível realmente sugerir uma hipótese para discussão em relação ao grave, especialmente quando se analisa outros trabalhos de geofísica que ocorreram paralelamente a esse. Posteriormente, houve a conclusão de novos estudos de geologia, que também corroboraram com os resultados que eu apresentei agora para vocês. Finalmente, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Setali, aos GISES pelo auxílio com o levantamento de dados e pelo apoio de sempre, e ao professor Luiz Alberto e Dr. Vinícius, que fizeram excelentes sugestões e críticas construtivas para o meu trabalho. Obrigada. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo e curte o canal do GISES aqui no YouTube para você não perder nada. Até a próxima!